Alguns homens de Zif foram até Saul em Gibeá para lhe dizer: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Gesimom. Então Saul escolheu 3.000 homens dos melhores soldados de Israel e saiu para perseguir Davi no deserto de Zif. Acampou à beira da estrada, ao lado da colina de Aquilá, junto ao deserto de Gesimom, onde Davi estava escondido. Quando Davi soube que Saul tinha vindo atrás dele no deserto, enviou espiões para confirmar a notícia de que Saul havia chegado. Então Davi foi ao encontro de Saul para ver o que se passava por lá. Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército, dormiam dentro de um círculo formado por seus guerreiros. Quem se oferece para ir até lá comigo? Perguntou Davi ao hitita Aimeleque e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe. Eu irei com o Senhor, respondeu Abisai. Então Davi e Abisai entraram no acampamento de Saul à noite e o encontraram dormindo com a lança fincada no chão perto da cabeça. Abner e os soldados dormiam à sua volta. Abisai disse a Davi: Certamente desta vez Deus entregou o inimigo em suas mãos. Agora deixe-me cravá-lo na terra com um só golpe de lança. Não precisarei de outro. Não o mate, disse Davi. Ninguém será considerado inocente se atacar o ungido do Senhor. Por certo, o Senhor ferirá Saul algum dia, ou ele morrerá de velhice, ou numa batalha. Que o Senhor me livre de matar o homem que ele ungiu. Mas vamos pegar a lança e o jarro de água que estão perto de sua cabeça e depois vamos embora. Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam perto da cabeça de Saul. Depois ele e Abisai saíram sem que ninguém os visse nem acordasse, pois o Senhor os tinha feito cair num sono profundo. Davi subiu a colina e passou para o outro lado até estar a uma distância segura. Então gritou para os soldados e para Abner, filho de Ner: Acorde, Abner! Abner perguntou de volta: Quem é você? E como ousa acordar o rei aos gritos? Você é um grande homem, não é mesmo, Abner? Disse Davi. Quem em todo Israel pode se comparar a você? Por que então não protegeu seu senhor o rei quando alguém chegou tão perto dele que poderia matá-lo? Isso não é nada bom. Tão certo como o Senhor vive, você e seus homens merecem morrer, pois não protegeram seu rei, o ungido do Senhor. Olhem em volta. Onde estão a lança e o jarro de água do rei que estavam perto da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e disse: É você, meu filho Davi? Davi respondeu: Sim, meu senhor, o rei. Por que meu senhor persegue o seu servo? O que eu fiz? Qual é meu crime? Agora, porém, peço que o rei ouça seu servo. Se o Senhor incitou o rei contra mim, então que ele aceite minha oferta. Mas se isso tudo não passa de um plano de homens, que o Senhor os amaldiçoe. Pois eles me expulsaram de meu lar, de modo que não posso viver entre o povo do Senhor. E disseram: Vá servir outros deuses. Devo morrer em terra estrangeira, longe da presença do Senhor? Por que o rei de Israel sai à procura de uma pulga? Por que me persegue como uma perdiz nos montes? Então Saul disse: Pequei. Volte para casa, Davi, meu filho, e não procurarei mais lhe fazer mal, pois hoje você considerou minha vida preciosa. Tenho sido insensato e cometi erros muito graves. Aqui está sua lança, ó rei, respondeu Davi. Mande um dos seus servos vir pegá-la.
o Senhor recompensa quem age com justiça e lealdade, e eu me recusei a matar o rei, mesmo quando o Senhor o entregou em minhas mãos, pois é o ungido do Senhor. Agora que o Senhor considere minha vida preciosa, como hoje considerei preciosa a vida do rei, que ele me livre de todos os meus sofrimentos. E Saul disse a Davi: Seja abençoado, Davi, meu filho. Você realizará muitos feitos heróicos e certamente será bem-sucedido. Então Davi foi embora e Saul voltou para casa. Davi, porém, pensou: Um dia Saul me apanhará. O melhor que tenho a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Então Saul deixará de me perseguir em todo o território de Israel e por fim estarei seguro. Assim, Davi levou os 600 homens e foi até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi, seus soldados e suas famílias se estabeleceram ali com Aquis em Gate. Davi levou suas 2 esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de persegui-lo. Certo dia, Davi disse a Aquis: Se parecer bem ao meu senhor, preferimos viver em uma das cidades no campo. Seu servo não precisa morar na cidade real. Então Aquis lhe deu a cidade de Ziclag, que pertence aos reis de Judá até hoje. E Davi viveu 1 ano e 4 meses entre os filisteus. Partindo de Ziclag, Davi e seus homens atacaram os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, povos que desde os tempos muito antigos viviam perto de Sur até a terra do Egito. Davi não deixava nenhum sobrevivente, homem ou mulher, nos povoados que atacava. Antes de comparecer à presença do rei Aquis, tomava ovelhas, gado, jumentos, camelos e roupas. Que lugar você atacou hoje? Perguntava Aquis. E Davi respondia: O sul de Judá, a região dos Jerameelitas e dos Queneus. Davi não deixava nenhum sobrevivente, homem ou mulher, para ir a Gate e contar onde ele havia estado de fato. Isso acontecia repetidamente enquanto ele vivia entre os filisteus. Aquis acreditava em Davi e pensava: a esta altura, o povo de Israel deve odiá-lo muito. Agora ele ficará aqui e me servirá para sempre. Ó Senhor, eu clamo a Ti, vem depressa. Ouve quando peço Tua ajuda. Aceita minha oração como incenso oferecido a Ti e minhas mãos levantadas como oferta da tarde. Assume o controle do que eu digo, Senhor, e guarda meus lábios. Não permitas que eu me desvie para o mal ou me envolva em atos perversos. Não deixe que eu participe dos banquetes dos que praticam o mal. Firam-me os justos, será um favor. Se eles me corrigirem, será remédio que dá alívio. Não permitas que eu recuse. Contudo, oro constantemente contra os perversos e tudo o que eles fazem. Quando seus líderes forem lançados num precipício, ouvirão minhas palavras e saberão que são verdadeiras. Como pedras que o arado traz à superfície, seus ossos ficarão espalhados sem que ninguém os enterre. Espero por tua ajuda, Senhor soberano. És meu refúgio. Não permitas que me matem. Guarda-me das armadilhas que me prepararam, dos laços dos que praticam o mal. Que os perversos caiam em suas próprias redes, mas eu consiga escapar. Curta, comente e compartilhe.